Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Esse vídeo aqui é mais um bate-papo sobre as novas placas da Nvidia, sobre o Ray Tracing. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse marketing estranho que essas empresas teimam em jogar para cima do público geral, onde as coisas nunca ficam muito às claras ali. Parece que tem sempre alguma coisa sendo escondida por trás. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Bom, a Nvidia apresentou lá suas novas placas a quadro e apresentou também as suas RTX lá voltadas para o mercado desktop. Então, a Nvidia fala de duas coisas, num grande salto de produtividade no lado da quadro e uma grande evolução gráfica no lado das GTX, lá, RTX, para desktop. Quando a coisa vai para o lado das quadros, lá da produtividade, e a Nvidia fala, por exemplo, mais produtividade em terminar tarefas que envolvam inteligência artificial, deep learning, que vão ser usadas em big data, ou então até no próprio mercado lá cinematográfico e tal, para você poder fazer uma renderização com o Ray Tracing muito mais rápida, né, do que uma pré-renderização lá, né, você montar uma imagem e, por exemplo, exibir num filme muito mais rápido do que a Nvidia pode fazer lá com as placas atuais. Por exemplo, a Nvidia mostra lá, temos aqui uma Tesla, uma Tesla V100, né, que foi o último chip lá, e olha só como é que fica lento pra caralho. Ele bota lá, porra, lentona, que a gente sabe que, porra, não é bem assim, né, Shaolin. E depois ele mostra, agora ó, como é que fica aqui. Ele bota 4 Tesla V100 lá, e é, porra, lento pra caralho. Aí depois, a mesma Tesla V100 que ele botou lá e mostrou rápido pra caralho ano passado, ele mostra agora lá lento pra caralho. E aí mostra as novas Turing lá. Fala assim, pô, tá vendo a diferença gráfica? E, pô, beleza. Pra essa área, você consegue achar uma justificativa. Pô, tem uma justificativa. Se você tem lá, caralho, no Google, sei lá, 500 mil placas dessa daí, e você consegue dobrar, triplicar a produtividade por placa, você imagina o ganho que esses caras têm lá no final das contas. E tem voltado lá para aquela área de inteligência artificial, do carro da Nvidia lá que matou a mulher lá, porque o chip não funcionou direito, conseguiu calcular a parada do sinal, a mulher atravessou o sinal, a porra do carro da Nvidia foi lá e matou a mulher. Então, você vê, né, a Nvidia tá tentando salvar vidas que ela vem matando aí com o próprio carro dela, com esse novo lançamento da RTX lá, das RTX. Mas aí quando você vem pro lado da computação para desktop, a Nvidia fala de um grande avanço gráfico, você fica assim, porra, pera aí, tem algo muito estranho, parece que a Nvidia está misturando alhos com bugalhos, porque a Nvidia sempre teve o seu mercado bem separado, e agora a Nvidia vem lá, não, agora é possível renderizar Ray Tracing em tempo real. Ray Tracing lá, o efeito da luz, no caso, numa sombra, um efeito de refração lá quando alguma coisa desvia a luz, ou um reflexo qualquer. Agora você consegue fazer isso muito mais fácil em tempo real. A própria Nvidia solta gráficos estranhíssimos ali que ninguém consegue entender muito bem. Só aquela porra daquele Shaolin lá que consegue entender o gráfico. Então ele mostra lá o desempenho da 2080 para 1080 lá, para 1080 Ti ou para 2080 Ti, e no cálculo de Ray Tracing. Você fala, porra, caralho, quem faz o cálculo de Ray Tracing nas placas da Nvidia lá? O CUDA faz os cálculos de Ray Tracing. Se você botar Ray Tracing lá, ele vai calcular. Então a grande vantagem da Nvidia hoje em dia é o que? Oferecer ali um chip dedicado lá dentro da GPU da Nvidia, um chip dedicado para inteligência artificial, que são os Tensor Cores lá, um chip dedicado para o cálculo de raios, que é o RT Core, lá o Ray Tracing, e os CUDA, que continuam lá calculando a física, jogando textura, fazendo todas as unidades de textura lá que estão dentro também, os hops lá, que fazem a rasterização. Então a Nvidia trouxe como inovação isso, um chip dedicado. Por quê? Porque o Ray Tracing é uma tecnologia muito antiga. Ela já está presente aí em tudo. E, por exemplo, a AMD, no caso,
faz o Ray Tracing dela lá, através de uma biblioteca lá em C++, se eu não me engano, que é o Radeon Rails, que roda em cima do OpenCL. A NVIDIA tem a linguagem CUDA lá, que roda em cima de C, C++ e Fortran, que também é uma biblioteca para GPU e GPU, para computação em propósito geral. Ou seja, isso já podia ser feito antes. Ray Tracing, você botava Ray Tracing no jogo lá. Os códigos estão aí. Para o programador, isso é muito fácil, né? A maioria das APIs aí deve ter. Se eu não me engano, o DirectX eu acho que não tem. Aí já estão falando do DirectX Ray Tracing aí, o caralho. Então vamos lá, mas era possível. Só que qual era o problema de você fazer em tempo real? A renderização no jogo ficaria muito lenta. Por quê? Porque você não tem um chip dedicado a isso. É a mesma coisa que acontece quando você manda o processador calcular gráficos. Uma CPU calcular gráfico, o que ele vai fazer? Ele não vai conseguir. É a mesma coisa. Então, ele vai conseguir, mas vai conseguir lento pra caralho. É a mesma coisa que acontecia lá antigamente, quando você tentava rodar um jogo sem você ter uma placa aceleradora 3D. A CPU não conseguia gerar os gráficos em tempo hábil. Então, qual é a grande evolução da NVIDIA? A NVIDIA traz lá um chip dedicado para trabalhar com efeitos de raios, de iluminação. Aí, a gente cai na primeira parada aqui. Bom, se o grande diferencial dessas placas é o tal do Ray Tracing, é o tal do RT Core lá, o chip do RT Core, que parece não fazer muito sentido nesse momento, é lógico que, se nunca lançar, uma hora tem que lançar, entendeu? Uma hora tem que lançar. Só que eles têm que vender pra caralho também, a gente vai chegar nessa parte. Então vamos lá. Começam a aparecer os primeiros benchmarks aí estranhíssimos. A 2080 Ti tem lá 30% mais rápida que a 1080 Ti. E a 1080 Ti é 30% mais rápida que a 1080. Então, eu começo a fazer esses cálculos aí. Só que os gráficos são estranhíssimos. O que está sendo calculado ali? Está sendo feito um cálculo de inteligência artificial? Está sendo feito um cálculo lá, sei lá, num código em Python, sei lá, de machine learning? O que está sendo calculado ali? Um jogo? Não diz no gráfico. E quando vaza lá uma gameplay do Rise of Tomb Raider, os caras falando que está rodando em 1080p, com Ray Tracing a 30 quadros, você começa a falar, porra, tem alguma coisa errada nessa caralha. Então a NVIDIA, ela mostra lá a diferença em alguns jogos. Olha o imenso salto gráfico. Bom, o que traz o salto gráfico? Ao longo do tempo a gente foi vendo todas essas paradas sendo vendidas aí como uma grande evolução, e muitas delas eram, como o caso lá que eu falei do Pixel Fill Rate e do Texture Fill Rate, quando os polígonos começaram a ter preenchimento, lá no caso do Virtua Fighter 1, lembra do Virtua Fighter 1? Era um quadrado, lembra do Virtua Racing para Mega Drive, tinha outros jogos também, Star Fox para o Super Nintendo, eram polígonos com preenchimento. E quando começaram a sair ali as primeiras placas, se eu não me engano, Riva TNT da NVIDIA, o NV1 também, eu não lembro qual deles trouxe, se foi TNT2 ou se foi a Voodoo, começaram a trazer o quê? Unidades de textura, para calcular a textura, ou seja, tinha um polígono e você botava umas texturas. O que é um boneco sem textura hoje em dia? É o boneco do FIFA, que é o boneco genérico do FIFA, que é todo liso, que eu falo assim, o cara não tem um pelo, aí nego fica, porra, pelo. É porque parece um preenchimento de polígono, apenas um preenchimento de polígono, sem textura. O que é textura? Porra, o maluco cheio de veia, porra, igual o Schwarzenegger. Aquilo ali que é maneiro, o cara saradão, gostosão. Então aquilo ali que é maneiro, ter uma textura maneira. Então várias tecnologias foram trazendo bastante diferença na qualidade gráfica. Uma coisa que eu sempre falo aqui é o Tessellation. O Tessellation veio lá no DirectX 11 e as placas, é claro que é uma implementação via software, né, como tantos outros aí que a NVIDIA fez do GameWorks e tal. Então, quando você roda o Crysis 1, por exemplo, o Crysis 1, a primeira coisa que você pega o Crysis 1, roda em 4K.
a primeira coisa que você nota é a falta do tessellation. Por quê? Porque o tessellation traz uma realidade. Tessellation é aquele efeito, por exemplo, você está vendo aqui o meu controle, então os botõezinhos aqui seriam o tessellation, né? São como é que se diz? Alguns relevos em cima da textura. Quando você pega lá o benchmark do Heaven, por exemplo, você vê lá um dragãozinho quando você usa o tessellation. Então, o tessellation trouxe uma grande inovação. A Nvidia e a AMD trouxeram outras, como aquele 3FX, que era o cabelo, e a Nvidia tinha lá o Hairworks. Então começaram a aparecer coisas como luzes volumétricas, que eu sempre falo aqui, que se não me engano apareceu também no Crysis 1, eu não lembro onde foi. E no caso das luzes volumétricas, no caso aqueles efeitos de luz que fica aqueles raios de luz, né? Você vê o raio, tem o sol lá, tem uma janela e você vê os raios de luz. E esses efeitos de luzes volumétricas trouxeram outros efeitos juntos, como fog, como fog seria a neblina, né? Como dust, né? Poeira, e vários outros efeitos aí de iluminação, que te dão ali uma sensação de que realmente as coisas estão evoluindo. Aí vieram lá os efeitos de Ambient Occlusion, que são mais ou menos alguns efeitos de sombra ali que trazem mais realidade para a imagem. Então a gente tem lá o Ambient Occlusion, tem o Som, se eu não me engano é livre, né? E tem o Hbão+, lá, que é proprietário da Nvidia. E a Nvidia trouxe aquele turf, aquele efeito de grama. Então existem vários efeitos que trazem ali uma evolução gráfica. É claro que se a placa for boa pra caralho, você vai poder ligar todos esses efeitos. Mas a placa não parece estar preparada, pelo menos por enquanto, para ser vendida lá como uma porra de uma placa que faz efeitos de Ray Tracing em alta qualidade. Pelo menos não pro mercado doméstico, não pra Ubisoft botar no jogo. Porra, se a Ubisoft botar essa porra no Assassin's Creed Odyssey, meu irmão, vai explodir o teu computador quando tu ligar o Ray Tracing. Vai ter que ver o vídeo do Makarov. PC explode? Teu PC explodiu jogando Assassin's Creed? Vai ter que ver lá o vídeo do Maca. Então, as coisas ficam estranhíssimas nesse momento aqui. Quer dizer, a qualidade visual já é possível. Você vê aí o Assassin's Creed Origins, você vê o próprio Crysis, o jogo antigo, você vê o Watch Dogs, você vê o GTA. São jogos que tem o Final Fantasy XV, que tem todos esses efeitos, principalmente da Nvidia. Então, o salto, aquela qualidade gráfica, é bem possível. É bem possível você botar reflexo, você botar tudo. Tem várias tecnologias para você fazer isso. Só que a Nvidia traz ali um chip dedicado a trabalhar com Ray Tracing, a trabalhar com esse tipo de tecnologia gráfica. Então, o que fica realmente estranho é, primeiro, que salto gráfico seria esse? Será que esse é o momento de você, por exemplo, comprar uma placa com Ray Tracing? Eu acho que está todo mundo aí sabe que não é o momento, porque a gente já viu outras tecnologias que vieram, tecnologias interessantíssimas, como por exemplo a tecnologia de physics lá da AGE, que depois a Nvidia comprou e integrou lá nos CUDA Cores, que era uma tecnologia excelente, e no início foi muito difícil. Tecnologias que não deram em nada, por exemplo, o DirectX 10 foi uma das piores implementações, aí, piores entre aspas, implementações do DirectX, que não trouxe quase nada de novidade. Então, você vê agora a Nvidia mostrando essa placa como sendo uma placa que vai trazer uma revolução gráfica no mercado por um preço muito alto, e uma outra coisa estranhíssima aparece nesse momento. Até algum tempo atrás, a Nvidia soltou lá vários vídeos aí na internet falando: a Nvidia não vai lançar placa esse ano. E quando você lembra das coisas que aconteceram no mercado, o que deve estar acontecendo? A Nvidia está esperando, como sempre foi, a AMD lançar a sua nova placa para ela lançar dela melhor.
para lançar dela melhor. Só que a AMD tem atrasado muito. E aí vem uma coisa da minha cabeça. Todo mundo sabe que quando essas empresas lançam uma tecnologia X, ela já tem lá a outra X ao quadrado quase lá no forno, né? Quase lá no forno. Então, a Nvidia talvez não tenha precisado esperar para lançar uma nova placa. Não esperar uma AMD, porque a AMD não tem nada pra gente. Então a gente pode lançar uma placa agora. A gente pode trazer aí a evolução do Ray Tracing, mostrando o Ray Tracing. As placas vão ser ali 10 a 15%, 20% melhores do que as anteriores, mais caras. E quando a AMD lançar, a gente vai lançar uma com Ray Tracing melhor ainda. Quer dizer, tem alguma coisa por trás dessa porra. As placas são caras, a Nvidia não mostra claramente ali qual a diferença. Cadê o Battle, porra? Por que o cara não vai mostrar a porra? O chinês botou a porra lá, o Shaolin, botou lá, parada aí, porra, tem um game aqui que vocês vão ver rodando. Pô, mas a gente travou o V5, tá ligado? Aí tu, porra, qual é, Shao? Por que tu travou o V5 nessa porra? Não, porque ia ficar dando tearing, ia ficar ruinzão. Quer dizer, ano passado era o 4K Red. Era o 4K Red, agora o 4K Red sumiu. Agora é o Ray Tracing. E o Ray Tracing em 4K? Não é possível. Mas eles não falam. Entendeu? Eles não falam. Os efeitos que eles mostraram lá, que eu vi em alguns vídeos aí, que eu só fico vendo só as notícias, né? Não vou lá e vejo a porra do vídeo. Quer dizer, parecia alguns efeitos que já existem ligados. Parecia no Tomb Raider, parecia que desligou a sombra. Parecia que desligou a sombra. O boneco ficou sem sombra. Assim, sem o Ray Tracing, parecia que eles desligaram a sombra completamente, né? Nem uma sombra tosca ali, daquela pior efeito de sombra no low, não botaram, desligou a sombra completa. Então, caralho, parece tudo ali muito manipulado pra você achar que aquilo ali é um grande negócio. Aí quando sai lá o vídeo do Tomb Raider, pelo menos o que eu li aí em fóruns gringos, foi muita gente cancelando a pré-venda. Ah não, vou cancelar essa porra, caralho. A porra não consegue fazer em 1080p, não consegue rodar a porra do Ray Tracing. Entendeu? E há muito tempo atrás também, eu já tô falando que jogos como, por exemplo, Tomb Raider, que eu citei, quando eu testei o Wildlands ano passado. Quer dizer, eu falei assim, o Tomb Raider vai vir para vender placa de vídeo, o Metro vai vir para vender placa de vídeo, e o Battle vai vir para vender placa de vídeo. São esses jogos, cara. A gente que tá no PC, tipo assim, a gente zoou o cara do console, pô, fica jogando em 30 quadros, mas a gente tem um console Battle. O console do PC é o Battle, console Battle, console Fortnite, console Battlegrounds. Esse é o console do PC, parece que só tem 3 jogos. Entendeu? E outra coisa, qual era o único interesse que eu tinha nessas placas agora? Cara, o mercado, ele te empurra algumas tecnologias. Por exemplo, o 4K é uma tecnologia que a gente não vai ter como fugir. Não vai ter como fugir. Talvez alguns monitores aí você ainda acha 1080p, 144 Hz. 1080p, eu fui o cara que pulei essa resolução. Eu pulei o 1080p. Em 2010, eu já usava 1440p. Em 2010, eu já usava esse monitor aqui. Então, eu pulei a resolução 1440p. Quando eu boto alguma coisa aqui em 1080p num monitor, eu acho muito estranho. Eu sinto muita diferença. E o 4K é uma resolução muito pesada. Por exemplo, aqui. Vamos lá, vamos multiplicar aqui. 3860, né? Vamos lá. 4K aqui. 3840 por 2160. Isso dá aqui mais ou menos 8 milhões de pixels. 8 milhões de pixels. Você tem lá o 1440p, que são mais ou menos 3,5 milhões de pixels. Você tem o 1080, que são 2 milhões de pixels. Ou seja, você tem quase 4 vezes mais pixels do que no 4K do que no 1080. E o interessante dessa geração agora, dessa Turing agora, é, caralho, como estão os jogos em 4K? Se a própria Nvidia e a própria AMD empurraram pra gente aí durante tanto tempo, ano passado, ano retrasado, o 4K. Quando lançou a 980 Ti, já se falava em 4K.
Depois lançou a 1080, se falava em 4K. Acho que 6 meses depois veio a 1080 Ti, 4K. E agora, cadê o 4K? Eu não sei se a Nvidia falou, se estou falando merda aqui, mas eu não vi ninguém falar. E quando eu começo a pesquisar um monitor top, o que eu vejo? É tudo 4K, meu irmão. É tudo 4K. E eu realmente prefiro um monitor 4K 60, hoje em dia, do que um monitor 1440p. Porque você vê as edições aqui do meu canal, né? Mas realmente a resolução 1440p tá começando a me atrapalhar um pouco, tá ficando pequena, entendeu? Se eu compro um monitor maior com a mesma resolução, talvez eu tenha a impressão de que nada mudou, entendeu? E eu quero, mudar pra mudar. E quando eu falo de monitor, eu falo pra vocês que é a maior interação entre o homem e a máquina. É a principal interação entre você e a máquina. Não adianta você ter uma super GTX 2080 Ti lá com Ray Trace, o caralho, e você tem um monitor lá LG 22, bota no Google lá, o Google, foda-se, não vai achar. Então, quer dizer, se você quer qualidade, você tem que primeiro desembolsar a grana, né? E então você tem que saber direitinho ali o que você quer. Eu pretendo, por conta da manchinha ali do meu monitor que tá aparecendo, colocar um monitor 4K. Ainda não achei um monitor decente para substituir esse meu monitor aqui, que é uma pica voadora, mas infelizmente já tá com uma idade avançada. E também tem lá a porra da placa de vídeo para conseguir acompanhar o monitor em 4K. Vai ter que baixar a resolução, o caralho. Então o mais interessante para mim seria o tal do 4K em 60 quadros, que já acabou, já ficou obsoleto. Agora a parada, quando lançou o processador AMD, a parada era 720 low. Agora já é 1080 Ray Tracing. E o 4K já tá obsoleto, cara. Pessoal, o que vocês estão achando dessas paradas estranhíssimas que estão acontecendo por aí? É mais um marketing da Nvidia, cara? A Nvidia tem outra carta na manga aí pra quando a AMD mostrar lá a nova nave dela com Ray Tracing, caralho, Ray Tracing nos consoles, Ray Tracing o caralho, Radeon Rails, Ray Charles, o que? O que vocês estão achando dessa porra aí? Coloca aí nos comentários. Se você gostou, curte o vídeo. Eu tenho gostado muito da interação do pessoal aí, trazendo muita informação pro canal. A porra realmente tá crescendo, eu tanto zoei que a parada do canal tá crescendo realmente. E é isso aí, pessoal. Pra onde vamos? Não sabemos, só sabemos que vamos. Até a próxima.